Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 4668. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra. Olá, abençoados, graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Me chamo André Pentel, sejam todos bem-vindos, né? Eu queria convidar você aí que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva hoje mesmo para não nos perder de vista. Deixa o seu like porque você sabe que vem coisas boas por aí, né? Compartilhe nas redes sociais que vocês pertencem. Comentem à vontade, porque comentário é engajamento, tá bom, queridos? Não nos esqueçam, tá? E se você quiser que essa plataforma te avise, é só você aí apertar esse sininho que o YouTube vai ter o prazer de dizer que, olha, nós estamos no ar. E aí você vem aqui para conferir, né, coisas espirituais que nós falamos aqui. Vamos aí à cereja do bolo, né? Conforme eu falo, vem pra graça que eu te explico. Agora é a hora da palavra. Meus irmãos, nós vamos primeiro, né, nessa primeira abordagem dessa mensagem, eu quero deixar bem claro para vocês 3 pontos que eu penso a respeito daquilo que nós falamos aqui neste canal, tá? Primeiro, a ideia desse canal é promover o confronto justamente de ideias, tá? Principalmente com você mesmo, porque essa palavra ela dialoga com a gente, conforme eu falo, ela nos faz buscar e respeitando muito a individualidade de cada pessoa, né? Tem gente às vezes que é elegante, que quer me questionar algumas coisas, ou quer de repente me mostrar até o ponto de vista, como teve essa semana passada, o pastor Gilmar, conhece lá dos nossos louvores da Rádio Graça Pura, me procurou e me corrigiu. Ele falou: André, nós no sistema religioso usamos muito aquela expressão da segunda casa, né? Mas a segunda casa não tem na Bíblia. Aí me passou a referência. Eu falei: poxa, obrigado, pastor, com certeza, não vou falar mais segunda. A gente às vezes tem essa força de expressão, né? A primeira casa, a segunda casa vai ser maior, né? A glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Mas a Bíblia não fala de segunda casa, a Bíblia fala da casa. Então eu agradeço muito a esse pastor Gilmar, sempre que pode estar, nós estamos aí juntos, né? E isso é tremendo. Agora, quando o abençoado vem, às vezes publicamente, né? Aí vai, irmão, não sei o que e tal. A gente mostra ali que a pessoa não respeita a individualidade. Mas enfim, o segundo ponto que eu quero falar com vocês nessa mensagem é que cada posicionamento nosso, aquilo que nós falamos, é baseado no conhecimento. E esse conhecimento nos chega por várias vertentes, por vários canais. Porém, nunca pelo lado místico, tá? Este conhecimento eu chamo de um conhecimento espiritual, porque ele visa o lado espiritual, tá? Terceiro, atenção, embora usemos a expressão revelado, né, conforme eu boto aí a hora da palavra revelado, eu por muitas vezes usei essa expressão, né, fui revelado, né, eu já usei várias vezes. Entenda-se que esta revelação ela é derivado de um conhecimento adquirido. Por isso que eu toquei no começo aí, falei para vocês que quando a gente era do sistema, nós tínhamos a ideia de que as coisas vinham de graça, que tudo concernente ao mundo espiritual, ao reino de Deus, veio de graça, mas não é, abençoado. Se você não buscar, você não vai conseguir. Se você entrar no quarto hoje, ficar ali 24 horas jejuando em cima do papel, você está quebrando a palavra na tua vida, mas ainda assim você não vai arrumar nada. Então, abençoados, nesses 3 pontos, baseado nesses 3 pontos, podemos então prosseguir em nossa mensagem de hoje. Irmãos, houve um período, tá? Houve um período
em que a revelação, vamos voltar ao papo de revelação, era necessária. Como aqui aconteceu com o apóstolo Paulo, que foi o quê? Arrebatado. Alguns dizem que ele apenas sonhou. Há uma controvérsia, né? Uns falam que ele foi arrebatado, outros não, que ele estava dormindo, sonhou, outros que foi os sentidos, enfim. As pessoas às vezes querem saber dos pormenores, amém, glória a Deus por isso. Mas não é o caso dessa mensagem. E ele deixou isso relatado em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 1, que diz o texto, deixa eu ver se está tudo certo aqui, está tudo certo, que diz o texto, em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações. Ou seja, Paulo não somente foi revelado, como ele também teve visões, e que ele falava que eram coisas inefáveis ao homem dizer. E o final ele completa do Senhor. Então a ele foi dado algo diferente. A ele foi dado um evangelho que seria direcionado quem? Aos gentios. Esse evangelho que ele recebeu veio sim através de revelação. E ainda por várias vezes durante a sua vida, Paulo recebia essas revelações na caminhada dele aqui. Então, abençoados, a gente pergunta assim, mas André, por que houve naqueles dias, né, entre os discípulos de Yahshua, também vou falar um pouquinho sobre isso, e Paulo essas revelações? Porque, irmãos, todo o compêndio que hoje nós temos em mão, chamado Bíblia, tá aqui, eu vou mostrar aqui para vocês algumas Bíblias, alguns livros que eu tenho daqui a pouco. Algumas não existia. Existia somente o quem? Existia somente a Taná, que é o Antigo Testamento. Então não existia isso no primeiro século. Isso veio aparecer com o passar do tempo. Então Paulo não dizia como hoje eu digo. Hoje nós podemos falar assim, vamos abrir em 1 Coríntios? Vamos abrir em Romanos? Né? Hoje nós temos a revelação em nossas mãos. Por esta razão, havia naqueles dias a necessidade da revelação, ou seja, antes de aparecer os escritos do chamado Novo Testamento. Então a forma de ensino nesses dias era por revelação, era um ensino revelacional. Então, abençoados, recapitulando o que eu falei até agora, atenção, para você não se perder. Discutimos o papel da revelação na formação lá daquele cristianismo primitivo. Eu destaquei que no primeiro século o compêndio que temos hoje conhecido como Novo Testamento ainda não existia e que, por sua razão, a forma de ensino era principalmente revelacional. Usei o apóstolo Paulo como exemplo, que teve uma revelação direcionada aos gentios e recebeu várias outras revelações ao longo de sua caminhada. Enfatizei também, atenção, que a revelação era necessária naqueles dias porque não havia um conjunto de escrituras estabelecidos hoje como nós temos o Novo Testamento junto com o Antigo. Antigamente, a única fonte de ensino era o Taná, mas a Taná já estava saindo de uso pelos primeiros cristãos no primeiro século. Então, na linha do tempo que estamos traçando aqui, isso ocorreu até começarem a surgir o Novo Testamento. Um outro ponto bastante interessante para nós anotarmos é que sempre que falamos que as profecias bíblicas cessaram em João Batista, não é verdade? Nós não falamos isto? Isto continua sendo um fato. Eu quero agora abrir com vocês Lucas capítulo 16, versículo 16, que fala disso, né? Porque é bom a gente mostrar. E esse texto concorda com o que nós estamos falando. Diz que até a chegada de João, né, o Batista, a lei de Moisés e a mensagem dos profetas eram seus guias. Até aquele ponto. Agora, porém, as boas novas do reino de Deus estão sendo anunciadas. E essas boas novas, elas teriam que vir por intermédio de quê? De revelação. Através de quê? De profecias. E ali de completo texto. E todos estão ansiosos para entrar. Então o versículo é bem claro. Tudo o que guiou o Antigo Testamento estava nas profecias. E o Antigo terminou no ano 70 depois de Cristo. Então, olha só, atenção, deixa eu voltar aqui. Então, abençoado, as profecias escatológicas, tá? Essas acabaram. Elas foram até João Batista. Tá bom? Essas acabou. Então, o texto não invalida o que nós estamos falando aqui.
Agora vamos a um outro texto que pode trazer também bastante confusão, mas talvez não faça tanta confusão, porque nós agora temos o conhecimento certo. Está em Atos capítulo 11, versículo 27 e 28, que mostra uma profecia, depois de Lucas 16. Diz o texto: E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E, levantando-se um deles, por nome Ágapo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Abençoados, em outras versões fala de profecia, que Ágapo era um profeta. Mas André, não foi até Lucas 16? Por isso que eu falo, nós estamos destacando aqui as profecias em relação à escatologia. Depois nós vamos agora destacar aqui as profecias concernentes àqueles tempos em que o Novo Testamento ainda não apareceu no cenário. Então é um profeta aí, profetizando coisas referentes àqueles dias, que tinha a ver com aqueles dias. Logo entendemos que naqueles dias haviam também profecias. E por que havia necessidade de profecias? Novamente eu falo, porque o Novo Testamento ainda não tinha sido escrito. Vocês depois leiam outro exemplo lá em Atos capítulo 21, tá? Atos capítulo 21, versículo 10 ao 14, que vocês vão ver esse mesmo Ágapo profetizando, e agora com Paulo. Tá bom? Depois vocês vão lá e ver. Então esse período de profecias, ele teria um fim. E o seu fim seria quando o Novo Testamento estivesse pronto. Porque a partir deste momento, as Escrituras passam a ser o quê? A nossa fonte. E não mais as pessoas que se dizem hoje ser profetas. Vocês estão entendendo? Eu vou exemplificar para que você entenda melhor. Se pelo menos o Novo Testamento concernente à vida de Jesus Nazaré, nestes dias de Atos, tivesse sido escrito, bastava abrir o livro de Mateus capítulo 24, versículo 7, onde Yahshua falava sobre fome. Então você não precisaria de um profeta. Está aqui, está escrito. Mateus capítulo 27, versículo 2. 24, versículo 7. Vocês estão entendendo? Logo, não precisariam mais profetas e nem de profecias, porque a palavra substituiria a profecia, como aconteceu nos dias de hoje. E hoje precisamos de profetas ou profecias? Não. Por quê? Temos a maior profecia de todas. Portanto, se alguém disser que tem autoridade de Deus para profetizar, este está descontextualizado da realidade. Porém, se ainda hoje existem pessoas em graça que falam isso, eu respeito, porque nós estamos no campo das ideias. Eu nunca irei no canal de uma pessoa que eu acho que ela está errada e eu vou colocar lá alguma sugestão que ela estivesse errada. Se for meu amigo, eu ainda tento ali no WhatsApp, chamo, converso, como aconteceu com o abençoado Gilmar. Tá bom? Por quê? Porque os dons revelacionais, como eu falei, cessaram. E é um texto que Paulo escreve que isto um dia acabaria. O que, André? Sim. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8. Essa mensagem é muito importante para nós. Diz o texto: o amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Paulo foi revelado pelo Senhor. Mais uma vez, meu irmão, é importante frisar isto. Por quê? Porque ainda não havia no mundo o que hoje temos em mãos, que é as escrituras por completo. Ele diz o quê? Que cessarão. E os dons de línguas, da mesma maneira. Continuando, agora versículo 9. Atenção. Dorme não, meu irmão. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 9. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Então você vê que nesse meio tempo, transição, era um tempo de meia parte, né? Em parte conhecemos, em parte profetizamos. O tempo ainda não estava completado naqueles dias, faltava algo acontecer. E ele revela isto no versículo 10. O que faltava acontecer. Está aí. Mas, quando vier o que é perfeito, e o que é perfeito? Se não a plenitude dos tempos. Então, o que o é em parte, por que em parte? Porque estavam atravessando o período de transição. Porém, quando se manifestar a plenitude dos tempos, será aniquilada.
Vocês estão entendendo? É o fim desse período dos dons do Espírito Santo. Por quê, irmão? Porque hoje é diferente. A Bíblia Sagrada hoje nos fornece todas as informações que precisamos para desenvolver nossas vidas vivendo essa plenitude. E nesse versículo fala também de dons de língua, tá? Que isto é um outro assunto aí que eu vou abordar. Mas na frente, embora já tenha falado sobre isto, mas esse tema merece sim uma repaginada aí para os abençoados se adequarem, né? E também fala da ciência, né? Que é a questão do conhecimento. Hoje esse conhecimento, né, já está dentro de nós. O que há é um despertamento desse conhecimento quando falamos. Porém é necessário buscar. Né? Aí você diz assim, esse ensino já estava dentro de mim. Né? Você fala, a gente fala, né? Quando eu falo aqui, eu comento, as pessoas comentam, poxa, é impressionante como isso tudo estava dentro de mim. Mas ele te chegou porque você ouviu a palavra certa. Porque existe a verdade. Então a verdade, quando chega, ela acontece esse despertamento. Mas se você não buscar, não vem. Então, recapitulando o que nós falamos até agora nessa segunda parte da mensagem. André, por que você está falando isso? Para fixar o ensino que eu quero passar para você. Eu falei sobre a compreensão do tempo das profecias bíblicas. Disse que as profecias cessaram em João Batista. Mostrei que as escrituras e a mensagem dos profetas eram seus guias. Depois mencionei em Atos um profeta que profetiza, né, profetizando sobre um evento em seus dias que era a grande fome. Depois expliquei que isso ocorria porque as escrituras do Novo Testamento ainda não haviam sido escritas. Entendemos assim que o período de profecias teria terminado quando o Novo Testamento estivesse pronto e a palavra substituiria a profecia. Argumentei também com vocês que não precisamos mais de profetas ou de profecias, porque temos as escrituras completas, que são a maior profecia de todas. Está claro para vocês o que nós passamos até agora nessa mensagem? Irmãos, eu, por exemplo, costumo dizer, né, já viram falar? Eu queimo a mufa, né? Eu passei a dizer isto até para valorizar. Ou seja, o que eu adquiri não veio de uma revelação sobrenatural, que eu fui no monte, que eu fui... Não veio, nem eu fui levado nas asas de um anjo e recebi esse conhecimento no mais alto Olimpo do mundo. Por isto, meus irmãos, que eu não admito, muitas das vezes, alguns abençoados que colocam aí nos comentários, né, pessoas sem entendimento espiritual, principalmente, pessoas negacionistas, dizem assim, de graça recebeste, de graça dai. Irmãos, olha só, a gente não recebe. Olha, eu tenho aqui bastante livro. Eu tenho essa bíbliazinha pequenininha aqui, que ela é uma bíblia em hebraico, inclusive até o Novo Testamento também em hebraico, só que traduzido. Tá? Eu gosto muito de usar essa bíbliazinha aqui. Eu tenho aqui alguns livros, vou passar para vocês, mas eu vou passar só as bíblias que eu tenho. Tá? Eu tenho essa bíblia aqui, que é a Bíblia de Estudo do Expositor. É uma fonte muito boa que eu uso nos meus estudos. Eu tenho aqui a Bíblia de Estudo de Genebra, gosto muito. É uma Bíblia que, inclusive, eu gostei muito dela, porque ela tem uns comentários muito interessantes. Eu tenho uma Bíblia aqui que foi escrita, eu já falei sobre ela, foi escrita na linha do tempo. Então, quando eu quero buscar alguma palavra na linha do tempo, eu vou nela e busco. Eu busco, tá? Tem também a Bíblia em hebraico, tá? Também tem a Bíblia em hebraico, isso aqui é em hebraico mesmo, tá legal? Eu uso para algumas coisas aqui que eu faço. Eu pedi na semana passada, e quem quiser pedir também pode pedir, eu pedi o Alcorão, pessoal do islamismo, todo mundo tem direito, se você quiser adquirir, eles mandam para você, tá? Eu tenho aqui, deixa eu falar livros, né? Tem alguns livros, vou mostrar todos, tá? Eu tenho esse aqui, que é a Teologia dos Reformadores, um livro que abriu muito a minha mente, e abre até hoje, um livro de consultas que eu faço. Fala sobre os principais reformadores que nós tivemos, tá? Eu tenho um livro aqui chamado A Introdução à Filosofia Cristã, muito bom também, tá? Eu tenho, dentre vários livros, tem um livro aqui que eu acho que até passei, um livro de Newton Bonder, A Alma Imoral, um livro muito bom que abriu minha mente em relação à questão da alma, ok? Ele é um rabino.
Eu tenho aqui esse livro que eu ganhei lá quando eu tive lá com os irmãos em Sarapuí. Vai mandar um abraço pro Geraldo. Depois eu vou falar o nome dele aí, tá? Eu esqueci o nome desse irmão que ele me deu, tá? Ele me deu esse livro aqui sobre o tabernáculo, excelente. Então, abençoados, as coisas, elas não vêm bem de graça, não. De graça recebeste, de graça dai. Tá? Não quero também dizer aqui, queridos, que isto, né, você deve ficar preso a isto que eu estou falando em relação a você, a mim, né? Não deve ficar preso a mim por causa disso. Muito pelo contrário, eu estimulo sempre vocês o quê? A pensarem, como eu penso também. Então, hoje a revelação está aqui, é a palavra. Essa é a revelação nossa. E se ela ficar fechada, você não vai conseguir esse conhecimento. Porque se for de graça, recebi, não é? Não é verdade? Irmãos, e sinceramente falando, qual de vocês hoje pode me dizer assim, que recebeu essa palavra que nós falamos aqui de mãos beijadas? Me fala qual de vocês recebeu. Olha, eu fui assim, eu estava andando e eu ouvi você falar e abriu. Irmão, não. Ninguém, queridos. Todos nós passamos e vamos passar por processos de aprendizagem. Mas hoje nós não vamos consultar profetas. Hoje não vamos consultar pessoas que falam em língua. Não, porque isso passou. Tá entendendo, abençoado? Estamos em um processo sempre... Qual que hoje recebeu essa palavra aí de graça? Quem recebeu essa palavra aí de graça? Me diz aí. Se quando você recebeu essa palavra, ela te derrubou. Ela destruiu o teu mundo religioso. Ela aniquilou pensamentos que eram sofismas na tua mente. Quantos de vocês tiveram que buscar e buscar? Não é verdade, eu vou lá buscar e ver que é verdade. Como eu. Né? Eu costumo dizer que a graça para ser recebida é como se fosse você nadar contra a correnteza. Você tem que saber nadar. Você vai fazer o teu esforço, meu irmão. Daqui a pouco, quando você entrar, meu irmão, no oceano da graça, você vai ver. Pô, não tem correnteza, é tranquilo. Mas você não vai receber nada de graça. Então essa palavra primeiro causou um fuzuê nas nossas vidas. Depois ela veio endireitando as coisas, consertando, colocando as coisas no lugar. Por isso que precisamos continuar buscando, tá bom? Então ouvir é muito importante, porque às vezes eu falo aqui que aquilo que nós falamos te acende algo aí. Aí te acende, você vai pro quarto. Eu vou jejuar, o irmão André falou aqui, eu fiquei com a pulguinha atrás da orelha, eu vou jejuar. Aí vai lá pro quarto de jejuar, fica lá. Nem sai, 40 dias e 40 noites. Sai daí, fulano. Eu não, tô esperando a revelação. De graça recebeste? Não vai queimar a mufa não pra tu ver. Então, abençoado, não vem me dizer esse papo aí que de graça receber, de graça dar, tá bom? Isso é um pensamento que precisa ser banido em graça, porque senão, amados, não seremos de fato fortes. Seremos sempre como disse o Silas Malafaia. Uma vez o Silas Malafaia falou a respeito desse pessoal da graça. Sabe o que ele falou? Um grupo de meia dúzia. Se nós pensarmos assim, vamos ser. Então, antes da chegada das escrituras completas, não era assim. Antes era o quê? Por profecias. Antes era o quê? Por revelação. Mas vamos continuar, abençoado. Bom, eu acho que já está bom. Deixa eu ver quantos minutos tem. Não? Tem 29 minutos. Vamos para mais um assunto? O que vocês acham? Vamos lá? Ou vamos deixar para outra? A outra mensagem. Acho que dá para falar um pouquinho mais, né? Vamos nessa. Então nós vimos até agora quanto ao nosso posicionamento. É que os dons do Espírito Santo cessou após o ano 70. E mais tarde, com o advento da completitude das Escrituras, unindo o antigo e o novo, ela deixou de existir. Tá bom? E o que ensinamos? Irmãos, quando eu trago as mensagens que falam da escatologia consumada, por exemplo, né, eu digo, não, a vinda de Cristo já foi realizada no ano 70. Eu não estou trazendo nada novo. Tá? A escatologia consumada é uma linha de pensamento. Não é algo revelacional. Não, esqueçam disso. Eu não recebi de graça lá no quarto e estou dando para vocês de graça, não. Tá? Então não é algo revelacional. Aconteceu com vários personagens bíblicos. Agora, o que acontece quando você ouve isto é que você vai se alinhando com essa forma de pensar Bíblia. É isso que acontece. Por quê? Porque o que falamos, há fortes contextos e textos bíblicos que nos informam que a parousia
né, a vinda de Yahushua já se revelou, não é para esses dias. Nós entendemos por estes textos, formas gramaticais, tempos verbais, o uso dos originais, que isso foi para aqueles dias. Então muita gente não entende e diz que é impossível os dons terem sido cessados por conta do ensino da palavra que ministramos, não é verdade? Não é verdade? Esse é um tema, vou falar daqui a pouco sobre isso. Então, abençoados, segundo o que vimos até agora nesta mensagem, pode sim, tá? Hoje pode sim. A ação do Espírito Santo, ela é viável. Nós não andamos mais por posições revelacionais, e sim por uma linha de pensamento bíblico. E isto se busca em várias vertentes este conhecimento. Porém, quando usamos a palavra olhos espirituais abertos, escamas caindo, nós não temos falar isso? O irmão está com olhos espirituais abertos, as escamas caíram. Ou mesmo, como eu falo, a palavra revelada é uma força de hábito. Porém, o fato é que ninguém recebeu de graça essa palavra. Todos tiveram que buscar esse conhecimento. Estamos aí? Agora vamos a uma outra dúvida que os abençoados têm sobre a presença do Espírito Santo após o ano 70. E aí? Irmãos, esse problema se agrava entre nós da graça, porque o irmão vem no meu canal e ouve um tipo de interpretação e posicionamento. Aí vai no outro canal, ouve outro ponto diferente sobre o mesmo assunto. E aí gera na mente desse irmão o quê? Esse tipo de pensamento, que é achar que o Espírito Santo já não faz ser mais presente nos dias de hoje, devido a essas divergências de opiniões. Né? A pessoa fala assim, mas eu fiquei tão triste que eu fui lá no canal, o irmão estava falando mal do outro. Eu nunca... Irmãos, eu até falo assim, às vezes, certos canais que eu conheço, mas eu nunca dito o nome aqui. Eu tenho esse respeito comigo, eu respeito a todos. Então, mas o fato é que essas divergências não anula o fato do Espírito Santo estar entre nós, e ele está entre nós hoje. Ele age a nosso favor. Vocês querem ver um exemplo de divergências e que não afetou a ação do Espírito Santo e é aceito por nós comumente? Eu vou mostrar na Bíblia. Vamos ver o exemplo entre os discípulos, mais precisamente Pedro e o apóstolo Paulo. Tá? Os discípulos de Jesus de Nazaré receberam o evangelho para quem? Para o povo que ainda estava sujeito à lei, que era o povo de Israel. E o que eles teriam que pregar a partir daquele momento? Que eles teriam que se arrepender e entendesse que o novo e vivo caminho não seria mais através do sacrifício feito no templo e muito menos pela lei mosaica. Ou seja, a lei de Moisés, a Torá, a lei para a carne, seria substituída pela lei do espírito de vida, como diz Romanos, que atuaria onde? No âmbito espiritual. Já Paulo recebeu o evangelho de quê? Da reconciliação. Por que reconciliação e não arrependimento? Porque os gentios não tinham do que se arrepender, visto que por natureza não cumpriam a lei de Moisés. E quando cumpriam, não era em sua totalidade. Eles ficavam, não poderiam nem entrar no templo. Eles ficavam no quintal, do lado de fora. Então, para os gentios, o ministério foi da reconciliação, porque os gentios foram enxertados na videira, que agora seria as coisas para o Espírito. E estes dois ministérios alcançaram êxitos em seu tempo? Sim. Havia divergências? Sim. Havia. Porém, o problema era humano e não um problema de ordem espiritual. Inclusive, quase que Pedro e Paulo chegaram às vias de fato lá em Gálatas. O que estava acontecendo nessa comunidade? Quando vinha gente da parte dos discípulos, né, que é chamado da circuncisão, o comportamento de Pedro mudava. Isso gerou um desconforto. Então, longe dos irmãos, Pedro agia de uma forma e perto de outra forma. Aí veja que Paulo falou, Gálatas capítulo 2, versículo 11 e 12, diz o texto. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resistia na cara porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com gentios, mas depois que chegaram se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Inclusive aqui nesse canal já abordei esse tema aí sobre vários aspectos. Eu tenho aqui no canal, tá? Lá no começo eu tinha um posicionamento e hoje eu tenho outro. Também é um ponto a se considerar nessa mensagem. Isso invalida a ação do Espírito Santo? Claro que não. Nós estamos em o quê? Um processo de aprendizado. E as Escrituras falam de vários conflitos, né? Teve um problema também lá na ceia de Coríntios, né? Na cidade de Corinto.
Então estas coisas não anulam a ação do Espírito Santo nos dias de hoje. Paulo até falou, Paulo falou assim, não, vocês estão praticando a ceia, um come, o outro deixa de comer e fica complicado, vocês têm que se organizar aí. Mas Paulo falou que era até interessante que houvesse entre eles o que? Heresia, para que se manifeste os aprovados a identificarem isto. Vamos ver, abençoado, onde Paulo falou isso? Na palavra? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 19, diz o texto: e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Ou seja, a verdade, irmãos, tem que se manifestar entre nós. A sensatez, irmãos, tem que se manifestar entre nós. A coerência. Eu tenho falado isso a vocês aqui no canal. Fica atento ao que vocês têm escutado, não é isso que eu estou falando? Cuidado com aqueles que chegam com discursos, Tem gente que diz assim, não, o Senhor me chamou para combater o sistema onde quer que ele esteja, até se estiver na graça. Já vi muitos pregadores aí falar sobre isso. O Senhor me chamou para combater as heresias, e onde elas estiverem eu vou combater. O que essa pessoa está trabalhando na tua mente? Já pensou? Que as heresias só serão conhecidas por ela, através do que ele falar, o que é heresias e o que não é heresias. É uma forma de domínio mental isso. Então tem canais que fica assim, isso aí é heresia, se tem isso é heresia, se não tem isso é sistema, se não tem é sistema, se não tem é heresia, se tem não é heresia, se não é... São verdadeiros juízes. Mas porém no que concerne ao entendimento mais aprofundado, são carroças vazias. Então quem deixou de seguir essas pessoas sabe do que eu estou falando. Então hoje, meus irmãos, da mesma maneira, há posicionamentos e divergência entre os irmãos, mas isso não invalida o Espírito Santo nos dias de hoje. E como funciona, e como atua, André, o Espírito Santo nos dias de hoje? Atua levando o homem a viver sendo uma nova criatura. Sem isto, é impossível se achar no reino de Deus. Porque uma coisa é entender o reino de Deus, outra coisa é viver no reino de Deus. E só podemos viver no reino de Deus através do Espírito Santo. O Espírito Santo é a ação, meus irmãos. Uma ação que nos impulsiona a viver no reino de Deus, sendo uma nova criatura. É esse conhecimento que nós buscamos em ação, em um processo de ressignificação. Podemos assim dizer, Agora, nas questões teológicas, tem sim muita divergência, porque são coisas dos homens, e o respeito é sempre muito importante. Então eu acho que deu para passar para vocês o recado nessa mensagem, que eu espero ter sido claro, tá bom? Veja o que Paulo falou sobre esse conhecimento que nós temos. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21, sobre o conhecimento, Ele fala, examinai tudo e retende o que é bem, retende o bem. Claro que Paulo aqui estava inserido em um contexto temporal, porém podemos trazer isto para os dias de hoje, sem anular a ação do Espírito Santo. Está entendido, abençoado? Então nessa última parte da mensagem, deixa eu voltar aqui comigo, nesta última parte da mensagem nós discutimos a questão da presença do Espírito Santo depois do ano 70 depois de Cristo. E a confusão que surge devido a interpretações e posições diferentes entre os irmãos. Enfatizei que essa diferença, ou essas diferenças, não negam a presença do Espírito Santo nos dias de hoje. Eu dei um exemplo da discordância entre os discípulos e o apóstolo Paulo, que tinham ministérios diferentes, mas ambos foram bem-sucedidos em sua missão e no seu tempo. Também destaquei a importância da verdade e da coerência e encorajei vocês a serem discernentes daquilo que vocês estão ouvindo. E é esta a missão que eu tenho aqui neste canal em relação a vocês. Tá bom? Então, abençoados, chegamos ao fim de mais uma mensagem. Bom, abençoados, muito obrigado a todos vocês que ficaram conosco até agora. Graça e paz a todos e até a nossa próxima mensagem.
Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 4668. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Somos o povo, jamais em toda a terra. Vamos anunciar.